Yes. Assim vai, ó, tá vendo? Vamos lá. Dia 9 de outubro. Dia 9. Esperar esse povo chegar. Eles estavam em aula? Ah, Geografia? Oi? Era geografia? era. Da geografia para história. Vocês estão estudando Europa? Geografia? Agora dando base. Ásia? Oi, Luana Stein. Conseguiu achar o celular? Oi, André. Não. Não. Cópia ainda para tentar. Ai, Luana. A mãe não te matou? Eu já perdi tanta coisa, eu sou muito desastrada. Eu deixo tudo nos lugares. Mas ela ficou bravinha comigo. Eu faço ideia. Celular, então. É, pois é. Luara. Oi, Luara, tudo bom? Giovanni. Ah, peraí que eu entrei com a conta errada, calma aí. Já tá aqui dentro? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 aulas. Estou falando de Simeão. Pronto, agora é a conta certa. Vitor Carolina. Aí, agora foi. Não deu certo. Foi, cá estás. Última aula da semana. Semana que vem não tem aula segunda e terça. Gabriel. Tiago Jesus. Será que vai dar sol? Semana que vem? Bom dia. Vamos ver. Previsão do tempo. Sábado, sol. Domingo, sol. Segunda, sol. Ixi, quarentena já era. Yasmin. Estela. Cadê o Arthur? Tá.
Quem não tá? Bruno? Não tá. Camila também não. Eduardo também não. Luísa e Matheus. Vou esperar um pouquinho ver se esse povo chega. O Bruno chegou. Eduardo. Da Ásia para o Brasil. Você estava falando da Ásia, não estava? Bom, já está gravando para começar. Talvez Matheus, Luísa e Camila apareçam. Mas na aula passada a gente assistiu 4 filmes, 4 filmezinhos curtinhos sobre o Jânio e o Jango. Penso que tenha ficado claro para vocês aquela história do Jânio querer fazer um governo mais independente, né? Em plena Guerra Fria, que mostrava ali ele condecorando Che Guevara, indo para Cuba, em Havana, uma aproximação, né, assim, do Jango aos países comunistas, a retomada de relações diplomáticas com a China, com a União Soviética, e o governo do Jango, inclusive aparece no último vídeo que a gente assistiu, um comício, né, que ele faz lá em praça pública, aclamado pelo povo, em que ele promete fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral, reforma social, reforma. Ele promete uma série de reformas de cunho muito popular, de cunho muito socialista, né? E por conta disso, em 1964, os militares, então, tomam o poder, um golpe civil-militar, tomam o poder. Se vocês estivessem com o livro aberto de vocês, na página 244, capítulo 13, vocês veriam que o título do capítulo é Ditaduras na América Latina. A autora se posiciona? Sim. Completamente, né? Se ela chama de ditadura um governo militar, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Chile, que são os 3 países que ela vai mostrar como que funcionou, ela já está se posicionando, né? Uma ditadura no Brasil, no Chile e na Argentina, são os 3 casos que ela vai trabalhar. Em seguida, na mesma página, inclusive, na abertura do capítulo 13, aparece a capa de uma revista, de um álbum de figurinha, esse de jogo de Copa do Mundo, não sei o quê, da época do governo Médici, que é o governo mais autoritário dos 5, tá? Dos militares que governaram, o mais autoritário foi esse Médici, o Ernesto Garrastazu Médici, que tem uma campanha meio que positivista, né? Assim, o Brasil é um país que vai para frente, até porque foi na época que o Brasil ganhou a Copa, né? Tinha muita obra com dinheiro dos Estados Unidos, que para garantir o capitalismo no Brasil, né, emprestava dinheiro e evitar o comunismo, emprestou muito dinheiro no Brasil. Foi o período que a dívida externa do Brasil mais cresceu, tá? Durante o regime militar. Tanta obra que tinha com dinheiro norte-americano, tanto empréstimo que o Brasil fez com os Estados Unidos para poder construir coisas no Brasil. Então, teve muita obra nesse período, tinha muito emprego, e isso dava uma sensação boa. As pessoas tinham uma sensação boa com relação à economia, de um crescimento econômico. Tinha emprego, tinha salário. É tanto que eles chamam de milagre econômico do governo Médici. Meu pai, por exemplo, se fala do regime militar, para ele foi bom. Ele trabalhava, tinha emprego, tinha muita obra, ele era chefe de obra. Imagina. Então, para ele, nesse período, foi um período que ele trabalhou bastante. E a capa da revista dá meio que essa ideia, né, de uma coisa que positiva, meio que esconde aquilo que está por trás desse país que vai para frente
às custas de uma ditadura, que é o título do capítulo. Né? Como que eles governavam? Né? Como que era escolhido o presidente? Era o povo que escolhia? Era o Congresso? Era o Congresso, era uma comissão de pessoas, um grupo de pessoas, que indicava quem seria o presidente, e era aprovado por esse conselho eleitoral. O povo não escolhia o presidente. Nenhum desses 5 presidentes militares, o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, nenhum desses presidentes foi eleito pelo povo. Então, não havia... mas daí eles diziam assim, quer ver, mas tem democracia, porque vocês não elegem o presidente, mas vocês elegem o Senado e os deputados. Podia eleger, tinha votação para ver quem seria o Senado, né, o senador, quem seria o deputado federal. Para isso tinha eleição. Não tinha eleição para presidente. O presidente era uma indicação dos militares. Mas tinha, segundo eles, a democracia, porque podia escolher quem seria senador e quem seria deputado federal. Só que só podiam 2 partidos. Só existiam no Brasil 2 partidos durante o regime militar. Tá? Que era o partido que era a favor do regime militar, óbvio, né? E o partido que fazia uma oposição tolerada. Ou seja, ele se opunha, mas não se opunha muito. Não é uma oposição ao governo, né? É assim, bom, algumas coisas que eles não concordavam, não aceitavam com relação ao governo dos militares, mas não era uma oposição, de fato, ao regime militar. Até porque a oposição, de fato, que era feita pelos comunistas, essa estava sendo perseguida, né? Estava proibido no Brasil, né? Era proibido ser comunista. Né? Se vocês pegarem, contar um segredo, a professora Cecília, por exemplo, lia livro do Marx, Karl Marx. Eu era criança, tá, gente? Eu nasci no finalzinho do regime militar, não vivi isso. Então, os professores mais velhos é que viveram. Vera, Cecília. A Cecília, o grupo de adolescentes dela que liam Karl Marx, que era proibido, né? Eles enterravam o livro. Eles liam e enterravam para que ninguém visse. Né? Vera, né, participava das Bel, que era muito ativa nesse período, né, de movimentos estudantil, essas coisas, era proibido, não podia. Né? Qualquer reunião podia ser considerada ilegal. E a polícia podia entrar sem autorização judicial para ver o que estava acontecendo. As pessoas podiam ser presas sem mandato judicial. Não precisava de um mandato de um juiz para entrar numa casa, para prender alguém. As pessoas eram presas para investigar, inclusive. Okay? Não era investiga para prender, é prende para investigar. Era o contrário. E daí, para que a pessoa falasse a verdade, ou aquilo que eles esperavam, né? Que a pessoa denunciasse quem eram os comunistas, quem é que estava se reunindo, onde, quem é que estava lendo Karl Marx, quem é que estava fazendo panfleto contra o governo, jornalzinho. Que os militares, ou alguns militares, né, uma ala mais conservadora, nega, né, a existência da tortura, mas aquelas pessoas que viveram a tortura falam sobre ela. Choque, apanhar, uma série de técnicas de tortura para que a pessoa falasse o que eles esperavam que ela falasse. Né? Onde estavam os comunistas, quem faz o jornal, quem lê o Karl Marx. Os professores, por exemplo, davam aula com um policial no fundo da sala, para cuidar daquilo que os professores estavam falando. Né? E se fosse considerado um subversivo, uma pessoa que é contra o governo, era preso por conta disso. Tá? Ou seja... Mas, André, Oi. eu perguntei para minha avó, antes de começar a quarentena já, eu sempre tive bastante curiosidade. Daí ela disse que aqui não foi tão forte a ditadura, era mais em São Paulo e Rio de Janeiro.
Sim, até porque Floripa, na época, bom, era muito menor do que é hoje, né? Naquele período, 64, Floripa, até 85, era muito menor, tinha muito menos gente. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à universidade do que em Florianópolis. A Universidade Federal não era tão grande assim, que é o foco da oposição, né? Era o foco da oposição, União dos Estudantes, era o principal opositor que ia para a rua. Até hoje, né? O movimento fica maior quando conta com a participação dos estudantes universitários, aumento de passe, aumento de não sei o quê. Então, Florianópolis, a universidade não era tão grande como é hoje. Eu acho que eu nem sei se ela já existia lá onde ela é hoje, tá? Eu acho que ainda eram faculdades. Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, eram separados. Depois é que juntaram tudo para formar uma universidade. Não sei exatamente em que ano foi criado a Universidade Federal, onde ela é hoje, onde vocês fazem os jogos, mas acho que ela nem existia ainda. E como as faculdades elas eram separadas, isso desmobiliza, né? Enfraquece. E também não tinha em Floripa cursos mais, como é que eu vou dizer, questionadores, assim. Tinha curso de medicina, curso de direito, mas não tinha de história, filosofia, geografia. Esses cursos não tinham. Né? Então, tinha menos oposição. Já São Paulo, Rio, que eram grandes metrópoles já nesse período, tinha mais universidades, não era só a Universidade Federal, tinha a estadual, tinha as particulares. Então, tinha uma oposição maior. Mas também tinha, porque eu lembro, por exemplo, a gente já fez em sala de aula uma entrevista na época, faz muito tempo isso, faz uns 18 anos, uma pessoa que viveu a época do regime militar aqui em Floripa e que participou da Novembrada. Novembrada foi quando o presidente Figueiredo, que é o último deles, veio aqui em Floripa e ele levou um tapa na cara de uma estudante. Né? Ele foi sair do Palácio Cruz e Souza, aquele que é o museu ali, que era a casa do governo, né? E tinha uma manifestação popular e teve uma estudante que deu um tapa na cara dele, que é chamado de Novembrada, esse movimento. Ela estava nesse dia, na Novembrada. Mas, com certeza, São Paulo e Rio, a oposição era maior, assim, tinha mais gente lutando contra. Então, eu não sei se Floripa, a gente for pensar bem, Floripa talvez tenha uma posição mais de direita mesmo, né? Ainda que no Campeche não seja. Não era, pelo menos. André, Floripa é conservadora, né? Oi? não era mais fácil, tipo, se eles quisessem dominar, tipo, meio que expandir essa ditadura no Brasil inteiro, não era mais fácil começar em lugares que não fossem São Paulo e Rio de Janeiro, tipo, não começar em um lugar tão, como é que eu posso dizer, com tanta gente assim, começar em lugares menores. Sim, mas é porque, basicamente, quando eles tomam o poder, eles tomam o poder em Brasília, né? Mas os políticos, como é que eu vou dizer, a voz política, ou os estados que tinham força política, eram São Paulo, Rio, Bahia, são estados que até hoje têm muita força política, né? É tanto que os principais políticos do Brasil são dessas regiões, desses estados. Então, talvez Santa Catarina é mais tradicional mesmo, né? Vale lembrar que a gente agora, na eleição de 2017, acho que foi, né? Santa Catarina mostrou o quanto é tradicional. Santa Catarina elegeu o presidente Bolsonaro, que é de direita, né? Representante da direita. Isso mostra um conservadorismo mesmo dentro do estado de Santa Catarina. E talvez por isso, naquela época, também não teve tanta oposição. E o fato de Santa Catarina e também Florianópolis, que era a capital já na época, aliás, sempre foi, não ter grandes faculdades, né? Assim, as pessoas não tinham muito acesso à faculdade. Então a oposição não ficava tão grande. E daí em São Paulo e no Rio isso foi mais forte, mais difícil, do ponto de vista dos militares, né? Porque tinha uma oposição muito grande ao governo dos militares. E ao regime de exceção que foi criado. Por exemplo, vocês são adolescentes, né? Tinha toque de recolher. 10 horas da noite, ninguém mais pode sair. Isso não podia. Não podia ter uma reunião de amigos, que podia ser suspeito de ser subversivo. Né? Qualquer coisa podia ser que fosse suspeita de subversão,
a polícia já entrava de chumbo, já entrava de sola, porque podia ser contra o governo. Então, esses presidentes, que tinham a maioria no Congresso, né, o Congresso era eleito pelo povo, mas só tinham dois partidos. Um partido era a favor dos militares, a Arena. O outro, o MDB, era oposição tolerada, ou seja, nem é oposição. Né? Se é oposição tolerada, nem é oposição. Esses presidentes tinham maioria no Congresso. E eles governavam com um ato institucional, o chamado AI. AI1, AI2, AI3. Era um ato institucional. O presidente assinava um decreto e aquilo tinha força de lei. Hoje, um presidente não pode fazer isso. Tá, gente? Ele pode assinar um decreto. Não, o presidente Bolsonaro, por exemplo, assinou vários decretos. O Lula também, FHC adorava um decreto. Só que em 30 ou 40 dias, até 30 ou 40 dias, esse decreto tem que ser aprovado ou não pelo Congresso. O Congresso é que dá a palavra final, se aquela lei vale ou não. Na época, não. O ato institucional tinha força de lei. Então não precisava da aprovação do Congresso. Por isso que aqueles presidentes eram tão fortes. Eles tinham tanto poder. Porque o Congresso não fazia o que tinha que fazer, que era limitar o poder do presidente. A função do Congresso é essa. É limitar o poder do Executivo. Isso vocês aprenderam lá no 8º ano. Mas, nesse caso, não limita. Porque a maioria é a favor do presidente. E dá para ele o poder de governar com ato institucional. E daí o primeiro presidente, o Castelo Branco, fez o AI 1, 2, 3 e 4. O segundo presidente, que daí é mais brabo, Costa e Silva, ele ia ser o primeiro, tá, gente? O Costa e Silva. Só que os militares pensaram assim, quer ver, ó, se a gente já botar de cara o Costa e Silva, a oposição do Brasil vai ficar muito grande. Porque o Costa e Silva era de uma ala radical, uma ala braba dos militares, dos conservadores. Então vamos botar um moderado para governar, alguém que consegue dialogar com os diversos setores, botar o Castelo Branco. Não, o Marechal Castelo Branco. Foi o primeiro presidente. Ele era menos radical. Mas ele fez o AI 1, 2, 3 e 4. Que inclusive queria só 2 partidos, o bipartidarismo. O segundo aí é o Costa e Silva. O Costa e Silva, daí começa uma repressão, uma censura ao jornal, a carta de correio, tudo isso era aberto, tá, gente? Eles liam as cartas de correio, botavam uma tarja preta naquilo que era muito subversivo, que falava de coisas que poderiam ser interpretadas, sei lá, se falar sobre sexo, por exemplo, não podia. Tá? Qualquer coisa que abalasse a moral e os bons costumes era censurado. Né? Censuraram beijo em novela, censuravam o teatro, as falas do teatro, tinha que mandar o roteiro do teatro para um comitê que aprovava ou não aquele. Como é que se fala? Aquele teatro, enfim. Novela, tudo isso tinha que ser aprovado pelo governo. Tá? Proibir o beijo, assim, a moça, as cartas de correio, os jornais. Daí, para burlar a censura, especialmente nos jornais, era interessante que daí os jornais que eram mais críticos, tá? Porque tinha um jornal que era bem a favor do regime militar. E aqui a gente inclui, inclusive, a Globo, né? Que hoje pede desculpa por ter apoiado o regime militar, mas que deu o golpe militar junto com os militares. Até porque foi ali que ela ganhou a concessão pública, né? De uma TV pública. Aberta. Os jornais que eram mais críticos, quando tinha alguma matéria que tinha sido cortada, vetada pela censura, e daí eles botavam assim, receita de bolo, uma letra de música. No final ficava óbvio que eles tinham sido censurados, né? Assim, as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, ficava óbvio. No meio do nada aparecia uma receita de bolo tal. Né? Ou seja, ali tinha uma matéria que foi cortada, que foi vetada pela censura. Que era mais fácil de ter o controle. As músicas, por exemplo. Por que esses caras, Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, são endeusados como grandes compositores, famosos?
Porque eles tiveram que fazer músicas muito inteligentes para passar pela censura. Porque eles não podiam ser diretos. Eles não podiam fazer uma crítica direta ao governo dos militares. Eles tinham que usar muita metáfora para poder falar contra o governo militar, e as composições acabaram sendo muito inteligentes. E por isso que eles são tão famosos. Por exemplo, a gente vai ouvir depois algumas músicas, tem uma do Chico Buarque que ele fala do cálice. Parece que está rezando uma missa, a música. Parece que está segurando um cálice, aquele que o padre levanta o cálice e diz o corpo e o sangue de Cristo que é dado por nós. Mas o cálice é, na verdade, se cale. Ele usou a palavra cálice, mas o certo, a leitura correta, né, é o se cale. Está falando da censura. Ele está fazendo uma crítica à censura. Eles tinham que usar outros meios de fazer essa crítica, usar metáforas, usar um jogo de linguagem para poder passar pela censura. E daí os censuradores não entenderam, achavam que era um cálice mesmo, né, que ele tomava o vinho. E passava pela censura, só que ficava claro que eles estavam fazendo uma crítica ao regime militar, ao governo e à ditadura, a censura instalada pelos militares. Eu já falei para vocês, e vou reafirmar, sempre gosto de mostrar os dois lados, né, para vocês, como é que os militares defendem, ou uma ala dos militares, ou um grupo de pessoas que defendem o regime militar, que argumento eles usam? Se eu for me colocar do outro lado, eles dizem que, graças a eles, a ditadura comunista não foi implantada no Brasil. Olhem a Coreia do Norte, olhem Cuba, olhem Vietnã, a União Soviética, todos viraram ditaduras comunistas. É isso que vocês querem para o Brasil? Uma ditadura comunista? Então, o que a gente fez foi garantir a democracia. Tá, a gente precisou usar um pouquinho da força. Mas o outro lado também usou a força, né? Eles vão falar, olha a ditadura stalinista, quanta gente matou. Né? Então, como é que eles olham? Eles olham para isso. Só que eles têm valores muito tradicionais. Por exemplo, esse grupo que defende o regime militar tem valores muito tradicionais, do tipo a ideia de família, a ideia de religião, né? São valores muito tradicionais de papel da mulher. Né? Até hoje esses grupos são bastante tradicionais nesse sentido, do homem como espaço público, a mulher como espaço privado, o homem que sai para trabalhar, a mulher que tem como função cuidar dos filhos, tem uma noção, uma imagem da mulher ainda muito tradicional, como na época. Então, esse grupo olha para o regime militar dessa forma, foi bom por conta disso, né? Ainda que a gente tenha que ter usado um pouco da força para isso. O outro grupo vai olhar para isso e vai dizer, bom, mas isso não é democracia daí. Se tu usa força, não é democracia. E também a diferença é que no regime comunista, como é que esse grupo vai defender? A diferença é que no regime comunista é uma ditadura, só que é uma ditadura para a maioria. Não é uma ditadura para a minoria, como que vocês querem. Lá na União Soviética, por exemplo, foi feita reforma agrária. Na União Soviética, todos recebiam o mesmo salário. Ou Cuba, vou pegar Cuba, né? Então, era uma ditadura para a maioria. Era uma ditadura? Tá, beleza, era. Né? Não vou discutir isso. Mas era uma ditadura da maioria. Aqui vocês querem uma ditadura, mas é uma ditadura que beneficia a burguesia. Então, os dois grupos, cada um olha para o mesmo fato, para o mesmo evento, e tem jeitos de entender de formas diferentes. Né? É claro que cada um puxando para o seu lado. Bom, assim começa o regime militar, com Castelo Branco e Costa e Silva, que vão governar nos atos institucionais. O que vocês vão fazer nesses 15 minutos de aula que faltam? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que pesquisar, ok? E registrar no caderno. O que estabelece o AI1, o 2, o 3, o 4 e o 5? O AI1 estabeleceu que tal coisa. O AI2 estabeleceu que, ok? No livro que vocês têm, na página 248, fala sobre isso. Mas podem pesquisar 248.
pode pesquisar também e ver se tem outras coisas que foram estabelecidas com esses atos institucionais, ok? Registrar no caderno, ok, galera? Combinado? A gente fala de cada um, coloca AI1, volta. Definiu tal coisa. AI2, definiu tal coisa. Tem que entregar, André? Não é para entregar. É uma tarefa. Um exercício para que vocês percebam como que eles foram restringindo a liberdade e foram implantando uma ditadura no Brasil. Certo? Bom, para isso vocês não precisam ficar logados. Nós temos um fim de semana pela frente, com feriado. Espero que vocês aproveitem, se cuidem, façam a tarefa e a gente se vê na quarta-feira com a tarefa feita. Combinado? Beleza. Bom fim de semana, bom feriado, aproveitem. André, Bom fim de semana. Tchau. Falou, André. Tchau, André. Bom feriado. Bom feriado. Valeu. Valeu. Aproveitem. Fala. É que minha mãe pediu pra eu perguntar. Tu sabe mais ou menos o dia que acaba a aula? Começa a recuperação trimestral? Trimestral. Deve ser pro dia 28 de novembro, Lu. É mais ou menos assim. Sempre 27, 28, 29. Porque Deixa eu ver aqui, peraí. minha mãe perguntou pra Cíntia, daí ela disse que dia 19 de novembro já tava, tipo, liberado pra quem não ia ficar em recuperação. Mas dia 19. É porque daí, ó, no dia 27 já tem que ter acabado a recuperação trimestral. Então, no dia 19 é por aí mesmo. É por aí mesmo. É que eu vou viajar, daí minha mãe tá vendo a passagem. Porque a gente vai pra Bahia, só que é numa pousada de um amigo. Daí precisa ser antes do dia 20 chegar lá. E daí. Então. E também qualquer coisa, Lu. Internet, amiga. Tudo à distância. A gente vai estar à distância Sim, aí. mas é que daí eu queria pegar bem a semana da trimestral, porque eu nunca fico, né? E espero que essa não seja a primeira vez. Daí, pra não ter que ficar vendo aula lá e levando livro. Claro, aproveitar a Bahia, né?